Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre com você. Que Deus te abençoe grandemente, que Deus abençoe você e toda a sua família. Estou aqui para mais um vídeo, estou aqui para mais uma meditação da parte do Senhor Jesus Cristo. Quero pedir a você que fique bem atento, que eu creio em nome do Senhor Jesus que Deus vai falar com você através desta palavra. Mas antes quero pedir a você que não é inscrito no meu canal, se puder se inscreva, ative o sininho, deixa teu like também, compartilha em nome do Senhor Jesus Cristo. E vamos à palavra de Deus que se encontra em Hebreus, no capítulo 12, a partir do versículo 1 que diz: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus aqui, ela vem falar claramente comigo e com você sobre a perseverança que você temos que ter diante das provações, diante das dificuldades que nós vamos passar, porque isso vai ter no nosso dia a dia. E a palavra de Deus aqui, ela fala algo muito importante para mim e para você. Uma coisa, que eu e você deixamos todo o embaraço e todo o pecado que nos rodeia. E que nós temos que olhar unicamente para o autor e consumador da nossa fé. Quem é o autor e consumador da nossa fé? É Jesus Cristo. O que eu venho entender aqui da parte de Deus para nós é que muitas das vezes nós não vamos conseguir, em meio a tanta tribulação, em meio a tanta perseguição, olhar unicamente para Jesus, mas isso é erro nosso. Nós temos que entender que maior do que tudo que eu e você passa, maior do que tudo que nós passamos no dia a dia, está Jesus Cristo. Uma coisa na palavra de Deus que eu e você temos que todos os dias usar e praticar bem é perseverança em meio às tribulações. É perseverança em meio à perseguição. Olha o que a palavra de Deus diz aqui no versículo 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono. Jesus suportou tantas coisas ali naquela morte de cruz. Jesus suportou tanta afronta. Jesus suportou algo tão terrível para que eu e você hoje tivesse a oportunidade de fazer o caminho para nós alcançar a vida eterna. Então Jesus ali, o que eu entendo é que Jesus, ele passou tantas afrontas e não reclamou, não perguntou por quê. Mas uma coisa que nós temos que entender é que eu e você vamos passar por momentos difíceis na nossa vida? Vamos passar por momentos que nós vamos achar que vamos desistir? Vamos sim. Mas o segredo do servo de Deus é perseverar até o fim. Perseverar é não desistir. Perseverar é não baixar a cabeça. Perseverar é não deixar que a tribulação seja maior do que a tua fé. Perseverar é saber todos os dias da nossa vida que tudo que vier para nos afrontar, que tudo que vier de perseguição, só vai ser mais um adubo para que eu e você esteja mais firme e que a nossa fé esteja mais firme do que nunca na presença do Senhor Jesus Cristo. Ele disse que nós temos que correr, mas corra com paciência. Correr para onde? Correr para a palavra de Deus. Andar sempre com a palavra de Deus no nosso coração.
andar sempre praticando aquilo que Deus, Ele passa para mim e para você. Nós temos um autor e consumador que é Jesus Cristo. Ele sim morreu por mim e por você naquela cruz. Passou tantas coisas, passou dificuldades que homem nenhum na terra vai passar. E mesmo assim Ele suportou. Mesmo assim Ele suportou até o último segundo ali naquela cruz. Para que eu e você hoje tivesse a liberdade de estar aqui pregando a palavra de Deus, de estar aqui ouvindo a palavra de Deus, de estar aqui tendo este privilégio de estar sentindo a presença do Senhor, de estar aqui sempre atento em busca de algo melhor para a nossa vida. Mas para que isso aconteça na minha e na tua vida, nós temos que entender que vamos buscar primeiro o reino de Deus, porque tudo vai ser acrescentado no tempo certo, tudo vai ser acrescentado no tempo de Deus. Mas para isso, eu e você tem que entender que vamos perseverar em meio às dificuldades. Vamos perseverar, porque a palavra de Deus vai dizer que aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. Então entenda uma coisa, meu amado e minha amada, que Deus, Ele está sempre ao teu lado, que Deus, Ele está sempre cuidando de você e da sua família, que Deus, Ele está sempre querendo o melhor para você. Uma coisa que eu e você tem que entender, que se nós for tirar o foco, se nós for tirar os olhos do alvo que é Cristo Jesus, nós vamos se perder, nós vamos cair. Vamos usar um exemplo aqui, Pedro. Jesus vinha andando por cima das águas, os discípulos ficaram com medo achando que era um fantasma, e Jesus diz: não tenha medo, não temas, sou eu. E Pedro diz: Senhor, mestre, se é você mesmo, faz com que eu ande por cima das águas. E assim Jesus concedeu para que Pedro andasse por cima das águas. Mas Pedro começou a andar por cima das águas, e Pedro começou a olhar para aquela água, Pedro começou a olhar para a dificuldade, Pedro começou a olhar para aquele vento, aquela tempestade, e ele afundou. Bem assim somos eu e você. Se nós for tirar os olhos de Cristo, do alvo que é Cristo Jesus, nós vamos se afundar nos problemas, nós vamos cair nas dificuldades, e vai ser complicado para que nós saia de lá. Mas eu quero te dizer aqui da parte de Deus, se já aconteceu com você, se você caiu em meio às dificuldades, tem um que você pode clamar por socorro e Ele vai te resgatar, Ele vai te levantar, Ele vai te erguer. Porque assim aconteceu com Pedro. Pedro afundou, mas ele clamou por socorro: Senhor, me salva. E o Senhor salvou ele, tirou ele daquela água, não deixou que ele afundasse e não deixou que ele se afogasse. Bem assim é comigo e com você. Quando você estiver se afogando nas dificuldades, quando você estiver se afogando nas tribulações, nos problemas do dia a dia, entenda, clame por socorro, que Deus, Ele está sempre ao teu lado, Ele está sempre vigiando teus passos, Ele está sempre querendo colocar você no melhor lugar. Mas para isso vai depender se eu e você estamos olhando para o autor e consumador da nossa fé. Então que Deus, Ele te abençoe grandemente. Sou grato a Deus por esta oportunidade, e que nós tenhamos mais a oportunidade de estar ouvindo a palavra de Deus, de estar meditando na palavra de Deus, e que cada dia mais nós possa crescer mais e mais esta família. Assim, se Deus nos permitir. Então que Deus, Ele te abençoe grandemente. Até o próximo vídeo, e fica todos na paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.